somente uma escritura da Palavra de Deus, e em seguida eu queria que, a pedido da congregação do Pau d'Arco, que não pôde assistir o culto de quarta-feira, eu gostaria que os irmãos, os ministros de quarta-feira, trouxessem o destaque de vocês de quarta-feira, porque nós, a congregação do Pau d'Arco, queremos saber o que foi que vocês estudaram quarta-feira. Pelo menos 3 ou 4 destaques. Deuteronômio 22. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. E, se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, recolhê-los-á na tua casa, para que fique contigo, até que teu irmão os busque, e tu lhe restituirás. Assim farás também com o teu jumento, e assim farás com as suas vestes, assim farás também com toda coisa perdida, que se perder de teu irmão, e tu a achares, não te poderás omitir. Se vires o jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, caído no caminho, não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-los. Obrigado, Pai, por esse bom momento que o Senhor nos oferece para te adorar um pouco mais, como já o fizemos nessa noite. Já temos cantado o suficiente, já temos enaltecido o teu nome, já temos ofertado, contribuído, intercedido, e agora, uma vez mais, ouviremos esses testemunhos da parte do Senhor. Ouve e nos atende no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. É legal isso aqui? Me chamou a atenção até um pouco mais, que não sou o teu irmão. Eu tive uma experiência recentemente no centro da ilha do Marajó, quando encontramos, foi uma vaca de determinada pessoa, e eu fiquei tão preocupado com aquilo, porque a vaca estava com a água próximo do nariz, e a maré estava enchendo, além de estar enchendo o banzeiro da embarcação, no nosso caso, numa voadeira, afogaria aquela reis, ela estava atolada. No verão acontece muito isso, elas descem para se dessedentar e findam atolando a margem do rio Arari. Eu pedi aos companheiros que voltassem para retirar aquela vaca dali. E nós estávamos de voadeira, passamos, fomos longe e voltamos. Chegamos lá, lutamos, tentamos rebocá-la e ela não saía, estava muito atolada, mas com muito jeito nós fomos movimentando até conseguimos salvar a vaca. E a curiosidade era que eu não conheço ninguém do rio, não sou fazendeiro ali, não tem ninguém que tenha gado, mas fiquei preocupado com a res. Mas tiramos. Aí quando nós tiramos, que a vaca saltou, um dos companheiros que estava conosco disse: curioso, rapaz, essa vaca aí é do maior adversário meu, não é nem adversário, é inimigo, o dono dessa vaca. Eu disse: mas põe na internet, diz que tu passasse aqui e salvasse a vaca dele. Quando você tem o Espírito Santo, você salva a vaca do teu inimigo. Eu estou citando isso por causa da Escritura. Eu estou de frente da Escritura, que diz que é para você fazer isso pela vaca do teu próximo, do teu irmão. Eu estou contando para vocês uma coisa que excede isso aqui, que Moisés, se estivesse aqui, teria aplaudido. Eu estou contando aqui que Moisés disse que era para fazer do irmão, e eu estou dizendo que nós fizemos do adversário. E tenho resposta mais para isso. Sabe por quê? Porque nós não estamos sob a lei de Moisés, sob a graça. Jesus que disse: quando o teu inimigo te caluniar, tu ora por ele. Me mostra aqui
Me mostra aqui no Decálogo alguma coisa sobre isso. Sabe o que disse Jesus? Se o teu inimigo tiver fome, tu para de comer e dá comida para o teu inimigo. Tem gente aqui na terra que cumpre a palavra de Jesus, sem forcejar. Eu estou contando uma história para vocês que podia estar escrito aqui na Bíblia, e todos os teólogos falarem sobre isso. Estou contando uma coisa prática, que eu vi com meus próprios olhos isso acontecer. Não é só ler a Bíblia, você tem que viver a Bíblia. Obrigado, eu só estou comentando o meu texto. Eu queria pedir aos pastores, os diáconos, não sei quem foi os obreiros que falaram quarta-feira, que viesse aqui e desse uma nota para nós do Pau d'Arco. Nós somos do Pau d'Arco. A gente falta muito culto aqui, porque a gente trabalha toda noite lá. E nós não assistimos o culto de quarta-feira. Queríamos saber o que aconteceu quarta-feira aqui, que está bombando na internet aqui, e nós no Pau d'Arco não sabemos nada, que não tem nem luz lá. Mas amanhã vai ter. Amanhã, às 19 horas, nós vamos fazer o lançamento da cumieira, a fixação da cumieira. Vamos aplaudir a Jesus, irmão. Estou contando coisas maravilhosas. Estou contando coisas extraordinárias que estão acontecendo. É verdade. Os jornais não noticiam isso, não está na televisão. Na televisão é só briga, confusão, é matança. Vai no Pau d'Arco, você vê o avivamento que está lá. Você sabe que é 35 pessoas trabalhando até agora lá? 35. Ou as pessoas são loucas ou são cheias do Espírito Santo. Não pode uma pessoa, irmão, uma pessoa normal, um crente comum, não faz isso. Pode ficar certo disso. Isso é para crente num nível muito alto. Que só vê Deus, só vê a obra, só vê a missão, entendeu? Não se preocupa com as suas particularidades. Mulheres, só mulheres, eram 11 mulheres, 11, só mulheres, mulher. Eu quero ver o homem agora, por favor. Mas se vocês não tiverem nada, eu volto para o meu texto, que eu gostei dele. Quero saber o que foi que vocês estudaram quarta-feira aqui, que é o comentário na cidade, onde eu passo, é só que comento isso. Eu não sei nada, ninguém me fala nada. Eu vou arrumar um telefone para mim. Eu quero WhatsApp. Eu quero um telefone daquele quadradão assim. Parece uma televisão que eu quero colocar na costa assim. Boa noite, igreja. Na quarta-feira, eu cheguei já quase no final dessa reunião. E então, como eu tinha acabado de vir de um serviço, eu fiquei bem ali escutando. O irmão Valdinei até me viu. O destaque, pastor Elias, é que o Senhor, Ele falou com a gente. Ele falou naquela noite conosco. E Deus, Ele tem respondido às minhas orações. Eu estava bem ali no cantinho. Talvez seja uma coisa bem simples. Eu estava ali, lá do lado de fora, olhando. Quando foi falado sobre as coisas que a gente vai falar. Eu escutei dizer que o diabo, ele faz isso. Quando tu falas daqui, ele perverte e chega de outra forma ali. Foi isso, foi que Deus falou conosco que nós temos que ter cuidado quando a gente for falar alguma coisa. Né? Até mesmo aqui nesse versículo, como o pastor, essa passagem fala que sobre a vaca, que nós temos que tirar, ajudar a vaca do irmão, foi o que aconteceu. Em vez do irmão tirar, levantar aquela vaca, ele terminou, foi afundando e chegando, passando uma mensagem totalmente diferente do que ela era. Totalmente diferente do que ela era. Tá? E que nós temos que ter cuidado, muito cuidado, quando a gente for passar uma mensagem. E procurar saber se aquilo realmente foi verdade.
não só por aquela pessoa, e procurar outra para saber se foi realmente a verdade. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Na quarta-feira, o pastor João nos deu uma escritura de 2 Samuel, capítulo 18, onde ele mencionou a respeito do servo de Deus, Aimás, que ao não saber com detalhe, com precisão, o assunto, e não era a pessoa indicada para levar a mensagem, ele se apressou, correu na frente. Ele não tinha a informação correta a respeito do que tinha acontecido com a morte de Absalão, sendo que era um outro mensageiro que era para levar a mensagem, e esse outro que não era o autorizado se apressou e chegou primeiro. E quando ele chegou lá, o servo de Deus perguntou para ele: o que aconteceu lá? Ele disse: eu não sei, eu vi um alvoroço lá. E o resultado é que ele não sabia precisamente o assunto. Ele não tinha um relatório perfeito, com as informações corretas e verdadeiras. E como o Davi colocou, muitas das vezes, por nós não estarmos com essas informações, vivenciando o trabalho da missão, ou mesmo aprovado ou indicado para aquilo, nós acabamos transtornando toda a obra e prejudicando pessoas e vidas que estão trabalhando na obra de Deus. E na classe, o professor colocou ainda aquela situação de Marta e Maria, que ela se apressou, Marta, ao ouvir que Jesus estava chegando para ir ao encontro de Lázaro, que estava morto. Marta se apressou e correu na frente, sendo que Maria ficou assentada. E depois que o Senhor falou com Marta e ela cobrou, foi uma expressão: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria vem depois, após ser chamado pelo próprio Senhor, que Marta chegou com ela e disse: o mestre te chama. E quando ela chegou lá, ela chegou adorando, se prostrou, e com a informação correta, a maneira correta de se aproximar de Jesus, o Senhor, ao vê-la chorando, e a congregação dela, dos judeus, chegando também chorando, o Senhor se moveu em espírito e disse: aonde puseste? E o milagre sobrenatural aconteceu. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 29, o nosso professor foi o Eliel, e colocou muitas coisas boas, onde nós aprendemos muito ali. O 29 diz assim: então disse o rei: vai bem com o mancebo Absalão? E disse a Aimás: vinha um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim, teu servo, porém, não sei o que era. Ele não era o servo enviado do general. Ele se apressou, não era ele a pessoa para dar a mensagem, e muitas vezes a gente não tem discernimento quando recebemos uma mensagem. E ali na nossa classe, nós aprendemos a dar um passo atrás. Nós aprendemos quando nós nos pôr diante dos nossos oficiais. Primeiramente, perguntar o que tem que fazer e como levar a mensagem. Esse rapaz, ele se precipitou, e quando chegou diante do rei, ele não teve a resposta. Apenas ele disse que só viu um alvoroço. Ele não viu, nem ouviu e nem viu o conteúdo da conversa, isto é, da mensagem que era para entregar ao rei.
Foi tão forte aquilo que no 33 diz assim: então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, meu filho Absalão. Nós devemos ter o temor de Deus quando receber uma mensagem de Deus, do próprio Deus, através do nosso pastor. Se aquela mensagem foi para você, guarde-a, que aquilo vai te fazer bem. Deus trata conosco individualmente, como indivíduo. Então eu creio que aquele mensageiro se precipitou, não esperou a vez dele, ele não era a pessoa autorizada para levar aquela mensagem. Obrigado. Pastor Messias. Boa noite. A leitura que estudamos na quarta-feira, segundo Samuel, capítulo 18, versículo 20 em diante, né? Mas trago um destaque no 23. Seja o que for, disse a Iamás, correrei. Não, para mim, pastor Eliezer, esse mensageiro aqui, ele correu mesmo, né? E para chegar mais próximo, ou primeiro, ao rei Davi, informando da circunstância que estava vivendo ali. Não era, como os demais colegas colocaram, não era a pessoa correta para trazer esse tipo de informação a um rei, Davi. Mas ele chegou ali, o primeiro chegou ali, para o rei Davi, questionou, conversou alguma coisa, ficou por ali, até que o rei Davi perguntou: mas está tudo bem com Absalão? Não, tá tudo bem. Com as tropas, o exército? Não, está tudo bem. Mas sabe, rei, eu vi um alvoroçozinho por aí, eu não sei o que é, mas tem um alvoroço. Muitas das vezes é a comichão mesmo na língua para falar. Acaba de ouvir a mensagem, não fala, não diz. Aquele mensageiro daquela mulher sulamita recebeu uma ordem: não para, não fala, não dá ouvido a ninguém, prossegue na tua jornada, ao encontro do profeta. Então, se nós, igreja, parar um pouquinho de ouvir certas conversinhas que não dá resultado a nós, e deixarmos que Deus fale conosco, que Ele fala, mas não só falar, mas também ouvir e andar segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmão. Amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade. E parabenizar também o pastor João Nascimento pela brilhante ideia do culto de oração, né? Deus continue iluminando. Bom, sobrou só uma migalha, né? Pastor Severino, pastor Messias vasculhou aqui os demais irmãos, mas eu queria destacar uma coisa importante, que Joabe não disse que ele não era um mensageiro, né? Ele era um mensageiro, o Aimaash, mas ele não tinha mensagem conveniente para a hora, para aquele momento. Ele não era mensageiro para aquele tipo de mensagem, para aquele tipo de informação. É o versículo de número 22. A partir do 20, Joabe disse a ele: tu não serás hoje portador de novas. Hoje tu não pode ser. Porém, outro dia a levarás.
Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho de rei, o filho do rei. Eu entendo, compreendo aqui que era uma missão árdua levar aquele tipo de informação. Ele não tinha estrutura, capacidade para transmitir aquela mensagem. O Cusi era o homem enviado de confiança de Joabe. Aimás não era. Por isso que Aimás não foi enviado por Joabe, porque ele não era a pessoa indicada para aquilo. Às vezes nós queremos ser indicados, temos que esperar o comando. E no versículo 21, disse Joabe a Cusi: vai tu. E disse ao rei que viste, e Cusi inclinou em terra e correu. Enquanto Joabe fica conversando com Aimás, teimando, querendo ir, Cusi já tinha ido. Agora olha o verso 22. E prosseguiu Aimás, tentando conversar. Tem uma expressão que eles usam aí fora, né? Ficou lá conversando, puxando lá, conversando e né, batendo a mão nas costas de Joabe para ir, tentando convencer de qualquer forma. E prosseguiu Aimás, filho de Zadok, era filho de sacerdote, disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cusi. E disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tens mensagens convenientes. Em outras palavras, eu sei que tu não viu nada, tu não sabe de nada. Tu não conhece o assunto, tu não tens conhecimento de causa. O que é que tu vai falar? Nós temos aprendido aqui, se você não vai decidir, fique calado. Você não vai resolver, se cale. Qual era a mensagem que Aimás tinha? Nós aprendemos, não sabia nada. Não pode deixar que eu vou. Disse, então o que aconteceu? Olha, eu vi só um tumulto, um alvoroço. A conversa era grande. Sim, mas... Pois é, não sei. Mas no verso 23, ele disse, seja o que for. Aí Joabe deu corda para ele. Sabe por quê? Porque não adiantava falar mais. Tem pessoas que não adianta você falar mais nada, porque ele já está decidido, já resolveu, decidiu ir, fazer. Então você tem que deixar a pessoa fazer para ver porque não devia ter feito. E Joabe lhe disse, corre. Ele disse que ia, então corre. E Aimás correu pelo caminho da planície. E pasmem vocês, ele não passou o mensageiro, o Cusi. Aí o evangelista José Neto disse na classe dele que o indivíduo pegou um atalho. Foi isso? Como é que ele conseguiu passar o irmão, o vindicado, o enviado? Pegou um atalho e depois não chegou na frente. Quando o indivíduo está coçando, quem falou, está agoniado para dar notícia, ele dá um jeito de passar na frente. Quando eles viram logo de longe o cidadão chegando, eles já sabiam que era Novas. Só uma pessoa só correndo, disse, olha, vem um correndo. É Novas. Aí entra o versículo 29 do pastor Genildo. E disse, vai bem com o jovem Absalão? Foi a primeira pergunta. Ele não queria nem saber o que tinha acontecido na guerra, perguntou logo pelo Absalão. E ele disse a Aimás, eu vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei. E a mim, teu servo, porém, não sei o que era. Que Deus nos dê mais prudência. Como dizia o saudoso pastor José Ferreira Ribeiro, uma imprudência fecha as portas. Ao recebermos uma informação, ele não tinha mensagem conveniente. Ele era um homem especial, mas não para aquele tipo de informação. Veja o que aconteceu depois, que o mensageiro vindicado chegou e deu a notícia, olha o que aconteceu. Aí o pastor Messias falou pastor Messias, não, evangelista João Monteiro, de Marta, né?
aquela precipitação de Marta. Às vezes você tem que controlar, porque cada um de nós temos uma imagem dentro de nós. Temos uma Marta precipitada. E aquele servo de Eliseu, né? Ele mandou fazer um caldo, segundo Reis 4, e a Bíblia diz, e disse ao seu servo, ele falou direto com o encarregado, o administrador da igreja, do colégio, faz o caldo e bota a panela grande, porque é muita gente, faz um caldo. Aquele mensageiro não sabia de nada, de erva, de roça, era para pegar cheiro verde, foi lá, pegou a ortiga, parra brava, fez um... E a Bíblia diz, então saiu um. E aí deu morte. Vamos esperar ser chamados, autorizados, enviados pelo Senhor. Deus abençoe. Evangelista Bigmar. Irmão Eliel, ele trouxe esse ensinamento através disso que o pastor João orientou. Eu achei uma coisa muito maravilhosa, porque da realidade é tudo isso que foi dito mesmo. Nós temos que ser prudentes, que foi uma das coisas que eu aprendi, não termos que passar na frente. Se um companheiro está para aquele local, nós nos temos que nos adiantar diante dele, fazermos só aquilo que está previsto que façamos. Uma das coisas mais importantes que eu achei sobre tudo isso vou destacar, o exemplo que o irmão Eliel deu sobre o moço que foi pregar lá na ilha, lá no Marajó, no templo do Assembleano, e ele pregou e disse que estava pregando sobre o bom cheiro de Cristo. E então, aquele pregador disse, porque os crentes, nós, temos o bom cheiro de Cristo. E os católicos são fedorentos. E o testemunho do irmão foi que ele teve que descer a nado para não apanhar lá na ilha. Isso foi o caso do Marajó. E teve outras coisinhas mais muito importantes que valeu a pena para quem estava ali ouvir. Deus nos abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Não é fácil a gente gravar tudo o que ouvimos. Mas eu creio assim, pastor, que quando Deus, Ele primeiro, Ele escolhe. Porque nas Escrituras Sagradas está dizendo que Ele escolheu Paulo no ventre da mãe dele, escolheu Jeremias. Depois que Ele escolheu, Ele chamou. Eu tenho certeza que essas duas palavras, elas significam praticamente a mesma coisa. Então eu creio que quando Deus chama o indivíduo, mas é Deus que está chamando, Ele coloca o seu chamado, aquele escolhido, na posição certa. Então eu creio que dessa forma, como as Escrituras Sagradas falam lá em 2 Samuel, se nós prestarmos atenção no que pregamos, tem muita coisa que está meio assim por fora. Porque tem pessoas que querem pregar, querem fazer o trabalho de outrem, que não se deve ser feito. Eu não tenho condições de fazer o que o meu pastor faz. Eu não tenho. Então, se eu fui chamado para ouvi-lo, é melhor eu ouvir. Isso se aplica para qualquer um de nós. Porque a mensagem, quando ela vem, quando Deus, Ele escolheu, chamou e disse, Eliezer, eu vou te capacitar. Depois eu vou te enviar para Timor-Leste. Eu vou suprir a tua necessidade. Então Ele envia. Então cada um de nós tem uma posição no chamado de Deus. Eu não posso fazer nada nem copiar nada de ninguém aqui. E sim o que Deus mandou que eu fizesse. Agora, esse negócio de trazer mensagem fora do tempo, desordenadamente, é que acontece com aquele rapaz lá, que foi levar aquela mensagem
para o rei, ele se encontrou em apuros. E muitas vezes nós temos que saber qual é a qualificação que o Espírito de Deus nos dá para nós fazermos. Como o pastor Lies, ele já falou, se é para você ir numa cidade, vá e atravesse aquela cidade. Só ande nela. Não fale nada. Deixe que as pessoas olhem. Eu, pelo menos, quando nós fomos ali em São José, agora esses dias, nós passamos naquela rua e todas as pessoas ficaram olhando para aquele movimento. O que é isso? Ninguém pregou nada lá, ninguém falou nada, apenas o nosso amado pastor só disse algumas palavras a algumas pessoas que estavam mais próximo dele. Então, amados, veja bem, quando Deus te chama, isso está na vontade perfeita ou permissiva dele. Nós não podemos fazer nada a não ser que ele ordene a fazer. Submeter-se ao nosso pastor é uma coisa, é onde muitos não se submetem. Por isso que nós temos alguns mensageiros que vêm e falam coisas que não devem falar. Por isso que está acontecendo, nós temos que trazer a nossa pregação para os dias atuais, que aquilo que nós lemos aqui em 2 Samuel, aquilo já ficou para trás, olha. Ninguém está vivendo os tempos de Samuel, estamos vivendo é o presente, então nós temos que ter o cuidado do que nós ouvimos e iremos fazer. Como é que nós vamos fazer? Por isso que eu estou aqui, para pedir perdão para o meu pastor, por não ter feito o que deveria o basto fazer. Você me perdoa, meu pastor? Obrigado. Esse é o destaque do perdão. A gente vai falar em destaque, eu que grifei aqui. Mas logo vocês falaram, né? O assunto não tem muito o que falar mesmo, mas não, eu grifei a questão do Zadok. Né? Eu vi rapidamente. Mas se não me falha a memória, mas se não me falha a visão aqui, são 3 vezes aqui que menciona. Não sei por que menciona tanto isso. Verso 19. Então disse a Imaash. Então disse a Imaash. Até eu peço a vocês que quando pronunciarem esses nomes bíblicos, nome próprio, tem que dar vida mesmo. A Imaash, tem que dizer o nome. A Imaash. Cuzi. Uns chamam Cuzi. Está bem, tem que dar um nome. O nome do mensageiro era Cuzi, ou Cuzi. O nome do outro era Aimaash, para o ouvinte entender. Principalmente que vocês estão falando pela internet. Tem gente que não está com a Bíblia na mão. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui. O verso 19. Então disse Aimaash, filho de Zadok. No verso 22. E prosseguiu Aimaash, filho de Zadok. E o verso 27. Disse mais a sentinela, vejo o correr do primeiro, que parece ser, e o rapazinho era conhecido mesmo. Eu até concordo com essa expressão do pastor Elianai. O Aimaash, ele era um obreiro ali, né? Ele agiu desordenadamente, né? Mas era um obreiro. A prova que o sentinela conhecia ele. E parece que dizendo isso, eu encontro a resposta que eu queria mencionar. Acho que encontrei nesse instante que eu queria dizer. Porque aqui está aqui, ó. Disse mais a sentinela, vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaash, viu, rei? O Aimaash, aquele que sempre vem trazer notícia aqui. Quem? O filho do Zadok. Então parece que o Aimaash tinha sempre liberdade ali e tal. Provavelmente pecou quando não foi autorizado a fazer aquilo. Não deveria. Ele aprendeu uma vez com Saul.
Saul aprontou isso. Deus mandou Samuel oferecer holocausto, e Saul foi lá, disse: Samuel, está demorando. Eu já sou pastor também, eu só não sou pastor titular. Mas o pastor titular é mais carpinteiro do que pastor, então eu vou começar a colocar minha banca, entendeu? Aí fica ali pelo átrio, Aqui dentro eu não tenho problemas, graças a Deus. Mas aqui no átrio eu estou tendo problemas. Aqui eu não estou tendo, mas aqui no átrio eu estou tendo problema, e isso não vai continuar. Eu não tenho saúde para suportar esse tipo de coisa. Ou me ajuda ou cai fora. Ou me ajuda ou cai fora. Eu já disse, eu só quero alguém aqui que me ajude a encher aquela galeria. Se for para ficar afastando as pessoas, criando casa, me criticando, vai catar a alma lá fora. Não quero aqui. Não quero. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. Mas era conhecido a imagem, né? Eu estou lendo aqui o verso 27. Era gente boa. Mas o que me incomodou, por que filho de Zadok? O filho do Zadok. O filho de Zadok. É o filho da irmã fulana. É o filho do pastor. É o neto do pastor. É a mulher do pastor. É o sobrinho do pastor. Não existe pastorzinho. Filho de gato é gatinho, filho de peixe é peixinho. Mas não existe filho de crente, crentinho, filho de pastor, pastorzinho, filho... Não existe não. Mulher de pastor fala como qualquer outra mulher na igreja. Ela não tem autoridade para falar em nome do pastor, em nome do ministério. Nenhuma. Nem nessas denominações que ela sente no púlpito. Nem nessas denominações que as mulheres do pastor sentem no púlpito, obrigatoriamente por questões convencionais. Mas ela não pode falar. Ela senta ali numa questão de honra e tal. Eu acho, em parte, até válido. Eu acho que a mulher do pastor deve ser honrada. Mas ela é que deve se honrar. Não deve sair por aí levando mensagem só porque é a mulher do pastor. Porque é amiga do pastor. Porque conversou com o pastor. Porque anda com o pastor. Vai. Sai de pé de mim. Eu não quero você. Eu não quero a imagem. Quando eu quiser falar coisa, deixa que eu falo. Eu tenho público para falar. Eu falo até para a internet agora. Não gosto que ninguém fique interpretando o que eu falo, o que eu digo. Não gosto. Não quero. Você não está me ajudando, você está me atrapalhando. Pois bem, se me incomodou isso aqui. Me chamou a atenção. Filho de Zadok. É filho de sacerdote. A mamãe é uma das mulheres mais espirituais da igreja. A mamãe é dizimista. Então acho que pode falar, porque a mamãe, porque o papai, porque o primo, porque o cunhado, tal. Faço missão com o pastor. Eu até trabalho com ele, eu como com ele. Sai de pé de mim. Filho de Zadok. Muito sério isso. Eu só estou mencionando, porque 3 vezes, não sei se tem mais, eu tenho 3 vezes aqui esse questionamento. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, prática. Eu sou prático, 100% prático. Eu tenho certeza que vocês já tiraram uma lição nessa noite aqui, da oportunidade que tivemos. Tenho certeza, inteligente que vocês são, vocês já viram o cuidado que devemos ter. Mas eu notei rapidamente aqui, enquanto não falava, essa observação. Terça-feira eu estive num culto, na igreja do pastor Josias Brandão. Eu fui visitar os irmãos ali em Castanhal, eu fui lá ver o trabalho ali em Castanhal, de uma certa linha, e findei que fui para esse culto na igreja do pastor Josias Brandão. É um dos pastores mais antigos ali em Castanhal. Cheguei lá, sentei no último banco. Eu aprendi que tem que sentar no último. Eu aprendi com Jesus que é para sentar no último, esperar ser chamado. Eu sentei no último. Já tinha falado com o pastor começou o culto e não mandou me chamar. Não fez nenhum sinal para mim, mas logo apareceu
um assistente dele que foi lá me chamar, disse, não vou, eu não vou, você não manda nada aqui, quem manda aqui é o pastor Josias Brandão. Olha aqui, dá uma olhadinha para meus cabelos aqui. Se eu tenho cara de pateta, não vou. Tu não é nada aqui. O pastor está me vendo lá. Pastor Eliezer, por favor, vem aqui à frente. Muito obrigado, senhor. Viu? Viu como o homem ia me chamar? Viu? Para que a imagem? Para que isso? Para que essa precipitação? Para quê? Tu não é o pastor da igreja. Te comporta no teu lugar. É o diácono no lugar dele, o evangelista no lugar dele, cada um no seu lugar. Deixa o pastor. Quem decide na igreja é o pastor no púlpito e o diácono na porta. E só. Na igreja não tem administrador, não tem evangelista, não tem copastor, não tem ninguém. No processo do culto, é o pastor no púlpito e o diácono na porta e só. Dentro da igreja não tem evangelista. Evangelista é lá no campo. Lá no campo. Administrador é lá por fora. Da igreja é o pastor aqui e o diácono lá. E só. Qualquer um que tente entrar isso aí, mas eu sou regente, senta-te. Mas eu sou anciã, senta-te. Só quem pode andar na igreja é o diácono, só quem pode tratar na igreja é o diácono, só quem pode servir uma água na igreja é o diácono, só quem pode chamar atenção na igreja é o diácono. E só. Não tem lugar dentro da igreja para evangelista. Evangelista é lá fora. Co-pastor é no seu canto aí. Deixa aqui como pastor da igreja. Pastor Elias, por favor. Aí foi. Sente aqui. Quando eu sentei, lá veio o rapaz de novo. Por favor, com licença. Levante. Sente aqui para esse lado. Companheiro, vai para lá, por favor, rapaz. O pastor está aqui. É Brandão. Josias Brandão. Tive que afastar o rapaz. Já estava me dizendo que aquelas cadeiras ali não funcionavam. Pastor, tem uma criança para apresentar. Que quando eu pisquei já estava aqui. Irmão, vai sentar, irmão. Josias Brandão. Josias Brandão, é o pastor da igreja. É ele que apresenta a criança, ele que manda, ele que faz. E Por favor, irmão. Josias. Se ele mandar eu apresentar, eu apresento. Sabe o que o Josias fez? Eu, pastor Josias Brandão, vou apresentar a criança. Bonito para a tua cara. Agora olha para mim, se eu engulo isso. Anote aqui. Não, imagem, vai para lá. Continuei sentado. O pastor veio, apresentou a criança e tal. Lá vai minha costela de novo. Pastor, essa senhora aqui, ela quer uma oração, mas ela quer oração e unção. Ô, irmão. Josias Brandão, irmão, Josias. Ele está no púlpito aqui. Vai e fala com ele. Aí ele foi lá. O pastor Jesus chegou e disse, agora eu, Josias Brandão, vou orar pelo enfermo. Eu sei que está doendo isso no teu couro, mas vocês têm que sentir isso. Eu sou estudante. Eu tenho disciplina. Eu sou disciplinado. Eu sei a minha posição, sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, onde me importar. Não me meto em boca pobre, não entro. E eu tenho que passar isso para vocês, porque eu sou um educador. Vocês têm que aprenderem. Não é por impulso. Não vou, irmão. Foi buscar os visitantes. Trouxe 2 visitantes. Estavam lá atrás. Pastor, eu quero lhe apresentar os visitantes. Ah, irmão, não aguento mais. Não. Eu só saúdo os visitantes se o pastor Josias Brandão me apresentar. É Josias Brandão, companheiro. Que Deus te ajude, que tu não seja o pior aí embaixo. No melhor espírito. Eu só quero ajudar. Não é assim? O que mais me incomoda é isso. Não, me desculpe, eu só queria ajudar. Tu não estás ajudando, tu estás atrapalhando, tu fala demais. Tu é muito tagarela. Não, mas é porque eu senti de Deus.
Tira Deus disso. Tu não sentisse coisíssima nenhuma de Deus. Tu sentisse foi da carne mesmo. É teu espírito que se convulsiona. É o teu espírito que é agitado. O homem que não domina o seu espírito, diz a Bíblia Sagrada, é como uma casa sem ferrolho. Entra sapo, entra cobra, entra jacuraru, entra largato, entra aranha, entra tudo na casa, porque não tem ferrolho. Põe ferrolho nessa tua porta, põe ferrolho nessa tua porta, fecha a tua tramela, fecha os teus olhos, seja cego. Espúrgio dizia, o sucesso de um ministro é ser cego de um olho e surdo de um ouvido. E eu concluí, é melhor ser cego dos dois. Os pais mais bem-sucedidos são aqueles cegos. Eu nunca vi um pai zolhudo, com olho de tralhoto, que é um para cima e para baixo, bem-sucedido. Todo pai que vê demais na casa, leva uma vida amarga. Não é só pai não, marido. Todo marido. Me dá o nome de um marido tonto, que quando a mulher está se calçando, ele está lá, examinando o sapato dela. Isso é bobagem, bobagem, bobagem. Como é que pode uma mulher vai ter que calçar sapato sob os olhares, sob a ótica de um marido? Onde é que marido, onde já viu marido entender de sapato feminino? A não ser que seja um boiola. Irmão, deixa a tua mulher escolher o sapato dela, o cor do sapato, a combinação do sapato, o dia. Isso tem muita questão psicológica. Aquele sapato está bem para ela, para aquele dia. Porque a mulher vive disso. A mulher, se ela não mostrar a unha dela, os demônios não se alimentam. Ela tem que mostrar a unha. Tu pode ver que o sapato aberto acaba com a mulher, destrói a mulher. O sapato alto arrasa uma mulher. Mas o que ela faz? Ela sabe que o sapato tem que ser fechado. Olha para os homens. O que tu acha que os homens lá sapato... Um pé com esse do basto, entendeu? Os homens de sapato aberto e salto alto. Não funciona, irmão. O homem tem juízo. O homem é a imagem de Deus. 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 A mulher é a imagem do homem. O homem é a glória de Deus. O homem é a glória de Deus. O homem é a glória de Deus. A mulher é a glória do homem. Deus fez o homem, Deus fez o homem, Deus fez o homem, Deus fez o homem. Quando não tinha nada mais para fazer, ele pegou um pedaço de osso e fez uma mulher. Agora vocês querem que a mulher seja igual ao homem. Não é, rapaz, mulher é mulher, homem é homem. Agora não precisa também você ser doidão, como eu tinha um membro lá em Itaituba, que eu disse, irmão, pare com esse negócio de ficarem toda oração, oh minha Virgem Maria, oh minha Santa... Eles oravam na igreja assim, pare com esse negócio, peça só para Jesus. Só para vocês terem uma ideia, lá no céu não tem mulher. Quem atingiu o mundo futuro, tudo é santos e anjos. Então pare com esse negócio, está pedido para santo. Quando foi no finzinho da tarde, ele morava bem no fundo da igreja. Irmão Bernardino, vamos para a igreja. Oh menino, não vou não. Porque você não vai, porque essa cota insiste de ir para o céu. E o senhor disse hoje de manhã, mulher não vai para o céu. Estavam discutindo, porque ela disse que ia para o culto, porque ela ia para o céu. O senhor explicou de manhã, eu entendi tudo. Mulher não entra no céu. Ô Bernardino, eu não falei isso. Eu disse que quem atingiu o mundo futuro é como santos e anjos. Lá não tem sexo do santo. Menino, tu conhece daqui de baixo. Lá de cima é só o Nosso Senhor. Deixa a mulher, irmão. A mulher se alimenta disso. A mulher, quanto mais vaidosa, mais feliz ela é. A mulher, quanto mais vaidosa, mais alegre ela é. A mulher, quanto mais vaidosa, mais feminina ela é. É tudo que o homem quer. Uma mulher alegre, feliz, feminina. Deixa a mulher, rapaz. Você não estava preparado para essa defesa, né? Mas Deus abençoe, tá? Desculpai. Gostei da imagem, né? Quando o pastor João chegar, ele vai explicar tudo de novo para nós isso aqui. Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Amanhã, querendo Deus, às 19 horas, estaremos ali no Pau d'Arco. Vamos fazer uma grande festa, uma grande reunião.
um grande momento. Não se perturbem, que ninguém vai se molhar. Pelo teste de hoje foi o dia todinho de chuva, o dia todinho chovendo ali, né? Molhamos muito pouco. Então, por água não vai ter problema. Deus está providenciando todas as coisas. Vamos fazer temos muita coisa amanhã, muitas coisinhas. Você diz assim, então a gente não entende, não é só comieira. Acontece que não tem só como colocar comieira. Para colocar comieira tem que colocar uma outra pecinha, mais uma outra pecinha, e amanhã a gente termina nossos trabalhos ali. Nós vamos dar uma parada ali, amanhã damos por encerrado, porque no início da semana nós estamos em Ponta de Pedras, aqui na ilha do Marajó. E aí já é outra situação. Não acredito que voltemos à alça viária, porque temos que ir para o Cotijuba. Antes de viajar, eu vou ao Cotijuba. E a nossa viagem para o sul, que estava prevista para o dia 27, passou para o dia 25 e hoje passou para o dia 23. Então, isso é bom informar os irmãos. A viagem será dia 23, quinta-feira pela manhã, e não mais segunda-feira, como estava previsto. São uma série de coisinhas que vão se juntando, né? Continuamos com as dificuldades para formar as equipes, mas domingo de manhã eu vou explicar um pouco para vocês como isso vai funcionar, para os irmãos terem uma noção de despesa de viagem, uma noção das dificuldades de viagem, e tal. Ontem eu conversei bastante com a irmã Merialva e disse para ela, irmã Merialva, eu vou fazer a viagem mais difícil de toda a minha vida. Irmã Merialva, eu vou fazer a viagem mais difícil de toda a minha vida, que ninguém me acompanhe. Eu não aconselho que ninguém me acompanhe. Irmã Merialva, eu vou fazer a viagem mais difícil, é essa. Porque eu vou sair daqui sabendo que eu vou passar 45 dias lá. Quem for comigo tem que saber que vai passar 45 dias. Eu nunca fiz isso. Nunca. Eu já passei 41 dias lá, passei 42 dias, passei 46 dias em Itaituba, mas eu fui para passar 8. Recordo, posso olhar para o pastor Messias e ver, ele sabe o que é tremer. O pastor Messias foi para passar 6 dias em Goiânia, 6. E de lá eu convoquei para descer a Florianópolis para passar 4. Ele passou 40. Mas voltou sem unha de lá. Pergunto para Adão, por quê? Aquilo vai acontecendo. Mas a pessoa está sabendo que vai voltar amanhã. Olha, vamos lavar a ferramenta agora. Então levanta o acampamento, está tudo pronto. A gente dorme, já tudo pronto para viajar. Quando é de manhã surge uma dificuldade. Bom, não dá. Nós só podemos sair à tarde. Tá bem. Todos estão vendo? Ou então acho que vai ficar para segunda-feira. Mas vocês saírem daqui, sabendo que vão voltar daqui a 45 dias, eu aconselho que ninguém tente fazer isso. A não ser que você tenha 100% de consciência, me ouça detalhadamente o que é que vai acontecer em 45 dias, porque eu nunca fiz. Eu nunca fiz essa viagem. Eu nunca estive nisso. Eu me encontrei. Você sabe o que é ficar um tempo desse fora de casa? A 3.700 quilômetros, sem ter aonde se hospedar, sem ter um fogão à sua disposição. Você só vai ver um impacto de necessidades e vai ter que se ocupar. Quando não tiver nada para fazer, nós vamos ter que inventar o que fazer. Porque só podemos voltar nesse período, porque eu tenho um casamento lá na última semana e tenho encontro em Goiânia. Quer dizer, é um quadro armado, não vai mudar uma grama disso. No dia que sair daqui, só pode voltar certinho naquele dia, porque eu tenho compromissos lá, tenho compromisso no final do mês lá, e tenho compromisso em Goiânia. Eu pergunto, você tem coragem de se meter nisso? Certamente não. Eu te aconselho, fique fora. Isso é trabalho exclusivamente para missionários. Para quem se encontra missionário. Não é para quem quer fazer uma missão. Quem quer fazer missão vai para passar 8 dias e se envolve naquilo. Mas você entrar num negócio dessa forma que eu estou colocando, eu nunca fiz. Eu nunca fiz esse tipo de viagem. Nunca. Eu sei o que eu passo quando eu vou para a Europa. Mas é outra situação. É outra situação. Mesmo assim, eu fico pulando de um país para outro, para tentando as coisas irem se encaixando.
Só que nessa missão aqui, não. Eu saio daqui esquematizado. Irmão número 1, o teu trabalho vai ser esse. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Você vai sair daqui sabendo o que vai fazer todo dia. Isso tem que ser acertado aqui. Você diz, mas você não quer me dizer? Mas isso não é um turismo? Claro, é um turismo. E glória a Deus que é turismo. A pessoa fosse trabalho forçado, se fosse um campo de concentração, não, é uma viagem turística, sim. Você vai conhecer o melhor estado, o estado mais limpo do Brasil, que é 10% do estado do Pará. Santa Catarina é 10% do estado do Pará. 10%. Só 10%. É um estado desse tamanho. Mas é um estado impecável. Não tem um palito de fósforo na rua. Um palito de fósforo. Lá em Santa Catarina, não. Não tem, você não encontra, você pode sair catando. Se você jogar um papel no chão, alguém vem e junta e te devolve. Lá em Santa Catarina é assim. Qualquer cidade interiorana, entendeu? Não tem avanço, não tem invasão, não tem nada. O resto tem tudo. Mas esse negócio de avanço, invasão, não existe. Essa palavra não se menciona lá. O termo lá é avanço. Lá não existe. Não existe a palavra avanço, invasão. Não existem essas coisas, entendeu? Agora, você vai conhecer uma ilha que tem somente 100 praias, só 100. É uma ilha pequena que tem 100 praias, só tem nesse lugar nos países sul-americanos. Parte do Chile pode encontrar. Chama-se Florianópolis. São 100 praias. Das 100, 42 são livres para visitação. Dessas 42, 5 são de nudismo. Não sei se interessa ao Big Mar. Eu não sei o que passava o evangelista Luiz Otávio vendendo cocada ali. Entendeu? Quer dizer, então tem de tudo. Então você, para conhecer isso, tem que fazer uma viagem dessa. É turismo mesmo. Vale a pena. Mas você vai ter que pagar por isso. Se você não pagar com dinheiro, vai pagar com serviço. Porque, entendeu? E daí vai. Você vai encontrar deserto na ilha, vai encontrar lagoa, lagos, como você vê no Marajó, lá tem lagos dentro da ilha. Lagoas enormes, cachoeiras enormíssimas, tudo dentro da ilha. Você diz, não, então eu mudei de ideia. Eu vou logo 90 dias. Agora, os demônios de lá são tão cabeludos como os daqui também, entendeu? Também vai ter. Eu tinha um amigo chamado Gutenberg Nova Alves. Era um obreiro meu que já na Transamazônica. Eu dizia, Gutenberg, como é que está a obra aí no Brasil Novo? Eu disse, não, tá bom, pastor. Não tem faltado nada, nem tribulação. Então, você pode ficar certo. De tudo você pode encontrar coisas maravilhosas, mas tribulação não vai faltar. Nós não temos hotel para parar, estou adiantando logo isso. Nós vamos sair daqui quinta-feira à tarde, vamos chegar lá domingo à tarde, vamos sair quinta-feira à tarde, chegar domingo à tarde, são 60 horas de viagem, 60 horas, não tem pernoite de hotel, tem que dormir em posto de gasolina, tem que dormir na calçada e tal, porque não tem recursos para pagar, é muito caro. De ônibus, você faz isso por R$ 950, saindo de Belém a Florianópolis, R$ 950 de ônibus, 650 de passagem e o restante, 650 de passagem e o restante de alimentação. Você precisa de R$ 900, 900 reais para sair de Belém e ir a Florianópolis, de ônibus. Você diz, por que não vai de avião, que a gente compra até por 700? Vai de avião. Você vai de avião. Só que de avião você pode levar somente 20 quilos. No ônibus você pode levar 50, 100, 200, tem que arrumar uma saca de farinha. Então, por que a pessoa vai de ônibus? Porque vai de mudança, vai levando as coisas, o fogão leva a cama, etc, tal. R$ 900 de ônibus, uma viagem, com alimentação, com chap-chap. Mas você tem que passar 45 dias lá, comendo, bebendo, orando. Estou falando só a viagem, é despesa que você vai ter de ônibus. Agora, no carro particular, se não for de carro pequeno, dá para fazer por 650 isso, 650. Uma pessoa, se quisesse ajudar na viagem, você não pode ajudar, não pode fazer.
Mas com menos de R$ 650, você não está ajudando na viagem, como viagem. Mas veja que é uma diferença grande. Mas ida e volta, 1.300. Você precisa de R$ 1.300 para ir lá e voltar. E se alimentando, pagando uma refeição de R$ 15, R$ 10. Só que, irmão, quando de viagem, come muito. Você não consegue fazer 3 refeições, faz 5, 6, 7, 8. Entendeu? Você compra um PF de R$ 15, mas come um self-service de 35, de quilo de 50. Então o que é que você vai comer? E tem aqueles que tem os olhão que a gente está comendo, né? A gente até está comendo um negocinho aqui, um quitute. O olho fica brilhando. E aí, como você fica? Porque tem gente assim, tem gente discreto. Porque o indivíduo está comendo, fica lá, insistindo e tal. Aí, mas esse suco está muito bom, né, irmão? Gostoso. Eu já tomei esse suco, entendeu? Faz tempo que eu não tomo. Você é servido? Não, o que é isso? Não quero não. Mas que é bom, irmão. Sinceramente, aliás, eu não vou tomar agora, porque eu tomei 2 litros de açaí e tal, entendeu? Isso não é brincadeira, não. Tem gente que não é apto para viajar. Tem gente que não é companheiro de viagem. Não tem ética. Não tem educação. Não tem princípio. E quer ver uma coisa que vai fazer você nem se aproximar de mim agora, para falar mais isso? Nós vamos num carro pequeno. Você vai ficar sentado aonde? No banco da frente? No banco da direita, no sol? Ou do lado esquerdo? Ou no centro? Sou eu que fico no sol. Por que sou eu que tenho que ficar aqui no centro? Por que sou eu que tenho que ficar aqui na frente com a perna esticada? Eu queria ficar lá atrás, encolhida. Você não pensou nisso, não, né? Agora põe o primeiro dia. Anoiteceu. A primeira noite. Amanheceu. Segundo dia. Amanheceu. Segunda noite. Anoiteceu. Terceiro dia. Amanheceu. Você volta a pé. Agora, eu estou falando isso porque o Arimatea me disse que isso acontece. Então, é bom você pensar tudo isso. É diferente de ônibus, meu irmão. No ônibus, você estica a perna, coloca a perna em cima, reclina e tal. Paga 950 e vai relaxado, entendeu? Essas missões é para quem quer colocar a vida naquilo. Sabe uma coisa? Para a vida e para a morte. Talvez seja a minha única oportunidade, é a minha última visão, é a minha última missão e tal. Eu vou entrar nisso, não quero saber onde vai arrebentar. É nessa situação. Mas se você tem o espírito que eu tenho de murmurar, porque eu gosto de murmurar, porque eu sou murmurador de carteirinha mesmo. Você gosta de murmurar, fica longe disso, porque você se estressa e estressa os circunstantes. Você se sacrifica e sacrifica os outros. Onde é que está a lei da guerra? Onde é que, eu não vou ler. Onde é o capítulo da lei da guerra, de Deuteronômio? Capítulo 20. Lei da guerra. Leis da guerra. Leis da guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos, carros e o povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te livrou, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Eu quero saber aonde é que começa a barra pesar. Onde é? Quem não deve ir para a guerra? 7. Verso 5. Verso 6. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Vá e torne para a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está noivo? Está fora. Eu já disse, não gosto que ande comigo quem tem namorada, namorado ou telefone. Namorado, namorada e telefone é um desastre nas missões. Namorado, namorada e telefone. Todos, dos 69 que já se envolveram nessas missões comigo para lá, 69, todos que tiveram noiva, ou noivo, ou telefone, só causaram dano. Eu cheguei a mandar um de Santa Maria do Pará voltar.
Chegou em Santa Maria, a praga do telefone já dizia que ele não podia seguir. E qual é o homem que está noivo com uma mulher? Ainda bem que é com uma mulher. E ainda não a recebeu. Vá e torne para sua casa, para que, porventura, não morra na peleja e outro homem a receba. Hoje à tarde eu disse para um companheiro, tu só não vai porque tu vai casar. Hoje à tarde. Você diz, pô, então isso é perigoso. Mas põe perigo nisso aí. Tu não vai dar conta, companheiro. Tu não vai dar conta. Já pensou ali longe, chega o dia do casamento? Eu deixava. Eu deixava pai, mãe, mulher, deixava tudo. Eu. Mas hoje, talvez lá atrás eu não deixava. Eu não deixava porque uma reunião não deixava também. 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? É tímido isso aí? Tímido. Vá e torne para sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com a sua murmuração. Porque você é tímido. Mas sinceramente, eu não sabia. Eu não sabia. Eu acho que Satanás me enganou. Uma coisa me dizia que eu não devia ter me envolvido com isso. Eu não tenho nada com isso. Eu não sou missionário, não sou pastor, não sou coisa nenhuma, não sou mulher de pastor, mulher de diácono. Vai-te, Satanás. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para diante do povo? Aí que vai começar a chegar agora quem vai lutar. Então, irmão, isso parece madeira branca que dá cupim. Às vezes o cupim nem come a outra madeira, mas passa pela outra devido à madeira branca. Pai eterno, te agradeço por esta noite, te agradeço pelos teus favores e te agradeço por poder fazer essa exposição aos teus filhos. Certamente ela ajudará, a fortificará e nos traz uma consolidação do que é o trabalho, seja aqui, ali ou acolá. Toda e qualquer atividade nossa é uma missão, para a qual devemos estar revelados, termos a mensagem certa, a postura certa, estarmos no lugar certo para auxiliar as pessoas. Aqueles irmãos ali em Florianópolis que estão passando pelos momentos mais difíceis, eles não podem ser chocados com qualquer indiferença nossa, com qualquer mal-estar, com qualquer descuido, com qualquer frieza. Eles já têm demais contra eles. Eles precisam de gente ali forte, encorajada, que seja superior à sua condição, que saiba que está fazendo uma obra para Deus. Tudo que vir em torno disso são gratidões do Senhor, que prometeu que nos daria nesta vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Mas que não pensemos em nós mesmos, pensemos nos outros. Senhor, dá-nos homens e mulheres para colocar o ombro debaixo desta carga. Há uma carga missionária que rarissimamente uma igreja a possui. Mas essa carga, esse peso, o Senhor colocou sobre essa igreja em Belém do Pará, que é uma igreja missionária. Nenhuma outra igreja tem a obrigação de carregar isto. Isto é dado à Antioquia. É dado à igreja de Antioquia, onde o Espírito Santo pode falar, quando se jejua e ora e dizer, apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Isso não pode sair de Jerusalém, não pode sair de Samaria, não pode sair da Galileia. Tem que sair do lugar que o Senhor elege. E nós te agradecemos, porque mesmo cercado de tantas dificuldades, tantas lutas, tanta falta de recurso, mas nós estamos aqui a postos. Aqui há homens e mulheres que não negam o fogo. São conscientes, sabem que é com ela, é com ele. Se alguém quiser recuar, que recue, quiser desistir, que desista. Mas há pessoas aqui que dizem, é comigo, eu assumo isto, luto por isto, vivo por isto. Eu vou prestar conta com ele, com o Senhor da Seara. Deus,
recebe a nossa gratidão. Eu quero estar com Cristo quando a luta se trava.